Boa tarde. Deus abençoe a todos, amados que estão aqui conosco, irmãos e irmãs. Então, hoje as canções de louvor foi muito maravilhoso e Deus tocou nossos corações. E agora nós vamos começar falando do capítulo 3. Eu estou abrindo aqui a apresentação para poder explicar esse capítulo. E nós estamos compartilhando com esse tema do livro de Gálatas. No primeiro dia foi a saudação e o porquê corrompeu a santa doutrina. E eu já expliquei que a Galácia não estava na Ásia Menor, mas estava ali perto da Bélgica, Alemanha, nos Países Baixos. Ali estava o assentamento deles antes de Cristo. Cerca de 200 anos antes de Cristo. E ali, por causa de uma guerra, eles vieram e chegaram até a Ásia Menor. E ali eles se expandiram. E a Galácia, originalmente, era assim. E atualmente seria a Turquia nos tempos atuais. Bem aonde que está a capital, Ankara. Ali é a zona dos galos. E os romanos chamavam eles de galos e os gregos celtas, conforme os seus nomes. Ali chamava ali da terra dos galos. E assim gerou o nome Galácia. Assim eram os galos. E no capítulo 1, falava sobre um tema muito sério. Porque aconteceu uma situação muito séria. Então agora os Stephens podem me ajudar para poder ver as pessoas que estão aqui participando como ontem. Então me ajude, por favor. Troque a configuração. Então, a igreja de Gálatas, a Galácia, se abriu e fundou no ano 48 ou 49. E antes da viagem missionária do apóstolo Paulo. Ou depois da primeira viagem missionária. E assim se abriu a igreja de Antioquia, na Galácia. Então, o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, visitou a Galácia na parte sul, onde se abriam as igrejas. E quando ele voltou da primeira viagem missionária até a Antioquia, ao redor daquele tempo, antes ou depois, e aconteceu uma situação muito séria na igreja de Antioquia, porque um dia o apóstolo Pedro ele visitou a igreja. E o apóstolo Pedro estava comendo com eles. E parte da igreja de Jerusalém estava vindo alguns irmãos judeus cristãos, mas eles eram fariseus, saduceus, levitas de muita influência. E a igreja de Jerusalém, por sua expansão,
Só um momento, está tendo alguns problemas técnicos. Então o apóstolo Paulo, então o que aconteceu? A igreja de Jerusalém se expandiu de grande maneira em tão curto tempo. E o que aconteceu? Quando há um crescimento, um avivamento muito forte, tem partes boas, mas tem partes negativas. A parte boa é que muitas pessoas recebem o evangelho, mas a parte má, já que um grande número de pessoas estava entrando na igreja, entre os quais alguns também que entraram que não tiveram um arrependimento genuíno. Então, eles consentiram com a doutrina de Jesus Cristo como um Messias, mas não tiveram arrependimento. E assim, um grande número de pessoas entraram na igreja. E ali, prontamente, a igreja de Jerusalém se tornou uma seita. Especialmente os que antes da sua conversão eram pessoas muito importantes. Os fariseus, os saduceus, que não deixaram a sua antiga crença. E eles misturaram com a santa doutrina, né, com o judaísmo. Então, estando na igreja, eles diziam, não somente pela fé em Jesus Cristo você pode receber a salvação, mas também é necessário circuncidar-se e cumprir a lei de Moisés. Por isso, nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo ele viu o primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Então, ali dentro da igreja de Jerusalém já tinha a seita dos fariseus. Então, eles estavam ali disputando fortemente contra o apóstolo Paulo. Então, por que os gentios não estavam ensinando a circuncidão e a lei de Moisés? E o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele pôde estar de acordo. Essa situação era uma situação crítica que estava acontecendo. Embora seja ainda o primeiro tempo da igreja primitiva. Por isso o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de escrever uma carta de emergência para os Gálatas. Porque exatamente não podemos saber se foi antes do regresso da sua viagem ou depois. Mas o que aconteceu? Eles, transpondo na parte historicamente, um dia Pedro, ele visitou a igreja de Gálatas e Bernabé também estava com ele. Então, deve ser depois da primeira viagem missionária, porque da primeira, Barnabé estava junto com Paulo, acompanhando. E Bernabé estava lá junto. E alguns irmãos. E Pedro, ele estava comendo ali com os irmãos Gálatas, ali, os gentios. E pela lei de Moisés, ele estava comendo com pessoas que não eram limpas. E aí um dia, Pedro, ele escutou uma notícia que estava vindo um presidente da igreja de Jerusalém. Ele veio ali, uma autoridade da igreja de Jerusalém. Esse irmão era o apóstolo Tiago, era irmão ali de sangue de Jesus Cristo.
E quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele apareceu para Tiago e ali ele se converteu em cristão. E ele se tornou o presidente da igreja de Jerusalém. Então o que aconteceu? Que a parte de Tiago tinham alguns irmãos que eram judeus convertidos, alguns judeus cristãos. E eles estavam lá visitando a igreja de Gálatas. Então o apóstolo Pedro estava ali entendendo a situação naquele tempo. O que estava acontecendo em Jerusalém. Então ele se sentiu muito encarregado ali. Ele não queria levar um mal entendido para aqueles irmãos que constantemente estavam insistindo que não somente pela fé, mas que era necessária a circuncisão e também ensinar a importância de cumprir a lei de Moisés. E Pedro, para não ficar ali do centro dos rumores, ele fugiu. E o que aconteceu? Ele se separou dos irmãos gálatas, não queria mais comer com eles. Então os irmãos judeus, que com grande respeito estavam seguindo a Pedro e comendo com ele, eles tinham grande respeito e admiração para Pedro. E ele viu que Pedro se apartou dos irmãos de Gálatas. E isso é uma ignorância. E aí os outros também seguiram Pedro. E essa situação criou um choque para aqueles irmãos cristãos. Então isso se tornou uma situação muito apertada na igreja. Então o coração dos irmãos de Gálatas teve uma grande confusão. Então tudo aquilo que nos ensinou até agora, que Cristo Jesus não tem judeu nem gentio, em Cristo somos um. Não pela circuncisão, não pela lei de Moisés, mas somente pela fé em Cristo Jesus somos salvos, somos justificados, somos irmãos. Então isso foi uma mentira? E assim a igreja de Gálatas teve uma dissensão, uma discussão. Se levantaram alguns que queriam circuncidar-se. E distorceram o ensinamento. E ele estava falando, é necessário cumprir a lei de Moisés. Então essa situação trouxe um grande problema na igreja de Gálatas. A igreja, ao invés de avançar, eles retrocederam e estavam presos ali. E o apóstolo Paulo, quando ele soube dessa notícia, mesmo que em seu coração, no segundo capítulo, ele dizia, ele respeitava a Pedro e Tiago como colunas da igreja do Senhor. Ele considera como servos mais levantados do que ele. E aí ele sentiu a necessidade de encontrar a Pedro para repreender. Não por menosprezo, mas porque essa situação obrigou o apóstolo Paulo a ter um encontro num lugar público, antes a presença de muitos irmãos, e repreender a Pedro. Por quê? Pedro, apesar da sua estatura, da sua medida de fé, e também os anos que ele participou ali junto com Jesus Cristo, ele não andou segundo a vontade de Jesus Cristo, mas ele estava com a sua dissimulação, sua hipocrisia. E ali a ignorância entrou ali no coração da igreja dos gentios, e ali ficou uma situação muito apertada. Então, o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia chegou a ser a igreja central, uma igreja missionária.
E a igreja de Jerusalém, como uma igreja matriz, mas pouco a pouco ela começou a perder a sua postura. A razão é porque ela estava submetida ao judaísmo. Então você se acorda no livro de Atos, capítulo 1, antes da ascensão de Jesus Cristo, quando ele disse que viria o Espírito Santo e disse que falou que vocês receberão o poder e serão testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E também quando nós lemos os 4 livros do Evangelho na parte final, antes da ascensão de Jesus Cristo, é uma mesma cena. É uma mesma cena, mas está escrita em pontos de vista diferentes. E o último mandamento de Cristo foi igual. Vá e pregai o Evangelho, ensina tudo que eu vos tenho ensinado. Jesus Cristo mandou seus amados discípulos que vão até onde? Até os confins da terra. Nunca Jesus Cristo limitou o que o Evangelho seja algo exclusivo para uma nacionalidade. Ele disse que vá a todos os países, anunciai o Evangelho. E no livro de Atos, capítulo 1, também, quando veio o Espírito Santo, ele disse, vocês serão testemunhos, vocês receberem poder para ser minhas testemunhas. Para Jerusalém, o centro da adoração da religião judaica, da Judaia, todo o território israelita, Samaria, um país onde era considerado como gentio, mas é perto de Israel e até os confins da terra. Então o Evangelho é para toda a humanidade. Mas o que chama a nossa atenção é que no livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é uma palavra grega que significa 50 dias. Então a festa, o dia da festa das semanas, ou seja, uma semana são de 7 dias e 7 semanas são 49 dias. E depois da Páscoa, no dia seguinte se inicia a festa dos pães asmos, a partir da Páscoa. E naquele prazo foi o dia de repouso. E no dia seguinte, depois do dia de repouso, chega a ser a festa das primícias. Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, segundo a lei de Moisés, no primeiro dia, no sétimo dia dos pães asmos. Então não tinha nenhuma ligação com o calendário judaico. Então ali teve esse dia de repouso. Então no dia que Jesus Cristo morreu, desde a noite, se tornou o dia de repouso. Não o dia do repouso da semana. Senão aquela ordenança de Deus é o primeiro dia da festa dos pães asmos. E o sétimo dia também é repouso. Então nós podemos entender e perceber. A semana que Jesus Cristo morreu, teve 2 dias de repouso. O primeiro dia de repouso é o primeiro dia da festa dos pães asmos. E o dia de repouso da semana. Então as pessoas se confundem. Porque a Bíblia disse que o dia seguinte era o dia de repouso, o dia das festas. Então eles fizeram o quê? Que acelerassem rapidamente a morte de Jesus Cristo.
Então, segundo os historiadores, uma pessoa crucificada, ela não morre tão facilmente. Não consegue morrer em um dia, mas Jesus Cristo em 6 horas ele morreu. Mas isso significou o quê? Que o estado físico de Jesus Cristo estava muito débil. Então ele ali, ele não se alimentava bem, não estava comendo bem, ele sempre estava andando daqui para lá. E aí Jesus Cristo em 6 horas ele morreu. Em que horas ele morreu? Na hora. Segundo o nosso horário, é como se fosse às 3 da tarde, às 15 horas. Às 15 horas ele morreu. Exatamente a mesma hora que os judeus executam o Cordeiro da Páscoa. A hora em que cada família mata o Cordeiro. E isso queria mostrar ao mundo inteiro o que é a Páscoa. E logo desceram ele da cruz. E a Bíblia diz, depois do dia de repouso, na primeira hora, as mulheres foram até a tumba de Jesus para ungir o corpo de Jesus com perfume e azeites aromáticos. E ali fala novamente do dia de repouso, né? Ali não está falando do dia de repouso que os judeus missionários, quando estavam ali, quando Jesus Cristo estava na cruz. Esse dia é o dia depois da festa dos pães asmos. E ali no dia seguinte, da primeira hora. Então refere-se ao dia de repouso da semana. Então Jesus Cristo ressuscitou, segundo o nosso calendário, na madrugada de domingo. Então esse dia chega a ser o dia da festa das primícias. Então nesse dia, desde a festa das primícias, aí conta 7 semanas. Logo depois de 49 dias, no dia seguinte, quando se completa 50 dias, então ali tem outra festa. A festa dos 50 dias de Pentecostes. Então você sabe muito bem, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele 40 dias e 40 noites esteve entre os discípulos. Então só faltava 10 dias para que se completasse, para chegar o dia da festa de Pentecostes. Então Jesus Cristo, 10 dias antes do dia de Pentecostes, ele subiu aos céus. E aí faltaram só 10 dias. Então os discípulos foram perto dele e falaram, e viram Jesus Cristo subindo ao monte para se despedir. E aí eles falam, Senhor, agora é o tempo que vai restaurar Israel. E qual é a resposta de Jesus Cristo? Você não interessa saber. Não interessa saber as razões e os tempos. Fique somente debaixo da autoridade de Deus. Então, quando receber o Espírito Santo, recebereis o poder. E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus Cristo ensinou claramente o Evangelho, a notícia da salvação para toda a humanidade. Depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo. No dia da festa, o que aconteceu? A igreja nasceu naquele momento. E, lastimosamente, a igreja de Jerusalém, mesmo que eles tiveram um grande avivamento e os apóstolos estiveram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia chama muito forte a nossa atenção. Não
não pensaram em ir para os estrangeiros, não pensaram em compartilhar o evangelho para os gentios, somente entre eles. Então o Espírito Santo estava observando. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, tinha qualidade, mas ela também tinha uma grande debilidade. E qual foi a fraqueza doutrinária? Ela está muito submetida ao judaísmo. Não pensam a levar o evangelho aos gentios. Mas Jesus Cristo disse: o Espírito Santo é o que vão fazer vocês serem testemunha, não vocês mesmos. Porque missão é missão de Deus. Nunca a missão foi algo humana ou de alguma igreja. Missão sempre foi a missão de Deus. Por isso o Espírito Santo observou. Bom, se vocês não querem obedecer à voz de Jesus Cristo, muito bem. Voluntariamente vocês não querem? Então, involuntariamente, eu vou fazer vocês obedecer. E aí, permitiu a morte do diácono Estevão. Com o seu martírio, levantou uma grande perseguição, dirigida pelo Espírito Santo. Ao princípio, os irmãos de Jerusalém não entendiam. E eles perderam suas casas, alguns foram presos, e alguns desapareceram, e outros foram assassinados. Então, levantou um homem, que parte era saduceu, outra parte era fariseu, Saulo de Tarso. Ele levantou, mas Deus já havia escolhido para que fosse um instrumento para levar as boas novas aos gentios. Em um dia ele se dirigiu à cidade de Damasco, onde havia uma congregação, uma igreja primitiva. Então, Saulo, antes da sua chegada a Damasco, o Senhor se manifestou a ele em revelação. Ele não podia ver nada. Todo mundo só via uma luz. Mas no meio daquela luz resplandecente, a Saulo claramente se manifestou a Jesus Cristo. Porque você me persegues? E aí Pedro pôde descobrir que Jesus de Nazaré era realmente a esperança de Israel, o Saulo. E aí ele se converteu em cristão. E aí, da igreja de Antioquia, tinha ali como se fosse um pastor, Ananias, e visitou a casa onde que estava Saulo. Porque ele estava se recuperando, porque ele ficou cego por causa daquela luz resplandecente. Então Ananias teve uma comunhão e partilhou mais o evangelho. E aí Saulo recobrou a sua visão, e aí foi um grande testemunho do trabalho de Deus. Deus preparou a Saulo, que depois ele se tornou a Paulo. Entre Saulo e os demais apóstolos tem uma grande diferença. A maioria dos discípulos de Jesus Cristo não eram pessoas letradas, pessoas que pertenciam ao grupo de elite de Israel. Alguns eram analfabetos, mas Paulo era uma pessoa bem preparada. Mas Paulo, havia uma diferença. Depois da sua conversão, ele teve uma mudança genuína. Então, a lei, as festas segundo a lei, os sacrifícios segundo a lei, os quais eram sombras daquilo que havia de vir, não era a imagem certa. Aquilo era somente figura, eram sombras de Jesus Cristo. O que acontece? O domínio da lei
de Moisés se caducou. Porque aqui veio aquele que havia de vir. O protagonista daquelas figuras, daquelas sombras, era Jesus Cristo. O conceito do dia de repouso, o conceito das festas, todos vão para Jesus Cristo. Aquelas festas, aquele dia de repouso, eram sombras, figuras de distintos benefícios que Jesus Cristo traria para todos os filhos de Deus. E aí, Saulo, quando ele confirmou a vontade de Deus, para ele não se importou a sua tradição ou a sua instrução. O que importou somente era Jesus Cristo. E ele, fortemente, sem querer, ele se tornou o apóstolo dos gentios. Dessa maneira, a igreja de Jerusalém, lastimosamente, mesmo que ela era como a igreja matriz, uma coluna, pouco a pouco se retrocedeu. E a igreja de Antioquia, da Síria, fica no lugar da igreja de Jerusalém como igreja central da missão para Jesus Cristo. E por meio da igreja de Antioquia, o evangelho ele se expandiu a toda a Ásia Menor, depois até a Europa e África. E a igreja de Jerusalém somente tinha disputas por causa das tradições, costumes. E o que aconteceu ali, Pedro e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ao ver a notícia de Pedro, ele sentiu a necessidade de falar com ele. Ele amava, honrava, mas ele sentiu a necessidade de repreender publicamente, para que os cristãos não retrocedam. Então ele entra na igreja de Antioquia. Face a face resistiu. E repreendeu publicamente, diante dos irmãos. E ali havia judeus, gregos. Pedro, você e eu, nós somos judeus. Não somos gentios. Nós somos judeus. Mas nem sequer os nossos pais conseguiram cumprir. Por que você quer trazer esse fardo para os gentios? Porque sabemos que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. Fortemente. Sobre este acontecimento histórico tão importante, o apóstolo Paulo escreveu o 2º capítulo de Gálatas. E como ele finaliza o 2º capítulo de Gálatas, o que o apóstolo Paulo ele importou em dizer? Naquele movimento, naquela hipocrisia, em seu testemunho ele revela claramente: estou crucificado juntamente com Cristo. Agora Cristo vive em mim. E o que eu vivo pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. E Paulo teve uma mudança, uma conversão marcada, genuína. E dentro do seu coração ele realmente acreditou que Jesus Cristo morreu em seu lugar. Jesus morreu por ele. Pagou a paga de todos os pecados dele. Não somente dele, mas de todo mundo. Por isso, em sua meditação, ele creu. Mesmo que fisicamente ele não consiga.
Ali, fisicamente, ele conseguia testemunhar, mas ele falava, eu estou crucificado com Cristo, porque certamente Jesus Cristo morreu por nós. Então, como diz a palavra da Bíblia, se um morre por todos, então todos morreram. Jesus certamente morreu. E aí o que acontece? Ele de testemunhar, eu já estou morto, estou crucificado juntamente com Cristo. Agora Cristo vive em mim. Eu não. Agora o que eu vivo pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Então Saulo de Tarso está morto. Morto, nada importa. Se uma pessoa cuspa em seu corpo, ou urina em seu rosto, ou se bate em seu corpo. Quando realmente é o morto, nada lhe importa, porque está morto. Mas os homens de renome, que importunaram os Gálatas, para mim não me importa. Não me importa buscar agradar a homens. Não me interessa. Se quiserem falar mal de mim, que fale. Se quiser me desafamar, vai adiante. Mas eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele pôde descobrir qual foi a causa principal pela qual os Gálatas, depois de haver aceitado o Evangelho com gozo e felicidade, tão rapidamente eles deixaram a verdade. Qual foi a causa principal desse adultério doutrinário? A sã doutrina da justificação diz que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras. O que eles não conservaram, não soltaram, que eles deixaram. É porque eles estavam buscando o favor dos homens, buscaram o agrado dos homens. E deram a maior importância aos homens de renomes que estavam ali com uma autoridade. Então essa parte, o apóstolo Paulo fortemente exortou a igreja de Gálatas e também lhes explicou essa parte histórica. Então até ontem nós falamos até aqui e hoje vamos falar do capítulo 3. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo saudou e explicou a causa pela qual os Gálatas rapidamente haviam deixado a doutrina. E o 2, ele explicou um acontecimento que aconteceu, encabeçado por Pedro, a hipocrisia de Pedro. O judaísmo, aqueles judeus cristãos que estavam judaizando as pessoas. Mas eles estavam errados. Era uma seita. Um grupo que se dizia que era judeu, mas estava compartilhando o mesmo evangelho. E aí eles estavam falando, olha, para você tem que circuncidar. Então, vocês têm que não somente isso, mas eles tinham que também cumprir toda a lei. Então isso era uma seita. Era adulterar o santo evangelho. Então no capítulo 3, versículo 1, como ele diz? Uma forte exortação. Ó Gálatas insensatos. Podemos sentir o coração do apóstolo Paulo. Ele amava de todo o coração eles. Mas ao ver eles naquela necessidade, que prontamente eles estavam deixando a verdade, estavam dando importância a homens de renome, eles estavam buscando o agrado desses homens,
do que conservar a verdade que tinham recebido. A salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros para não obedecer à verdade, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu também, mesmo não sendo o apóstolo Paulo, mas eu também queria levantar a minha voz. Ó Gálatas desse tempo! Ó cristãos, irmãos gentios, que são iguais aos Gálatas, mas são insensatos. Não permanece na verdade de Jesus Cristo. Ao invés de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, comer a Bíblia, através da inspiração bíblica, está submetido da leitura, afirmar e comprovar o que diz a Bíblia. Mas eles inclinam seus ouvidos a oradores de influência, homens de renome, alguma pessoa de grande poder e buscam o favor deles. E isso é a razão principal pela qual tão rapidamente eles deixaram a verdade de Jesus Cristo. Nós, como uma base pela fé em Cristo Jesus, nós temos que tomar em conta uma grande diferença que existe entre Deus e nós. Aqui, Isaías 55, de 7 a 8. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E aqui uma pausa. Nós, por mais que lemos ou que vemos essa palavra, interpretamos de uma maneira própria. Aqui da Bíblia não está falando, olha, deixe o perverso a perversidade, o iníquo as suas iniquidades. Mas falando, deixe o seu caminho. O que é esse caminho? É como se fosse assim um bosque, uma selva virgem. Como que aparece o caminho? Pelo primeiro passageiro que caminha pisando ali no piso. Pisando ali até aqueles passos ali que estão até minha cintura, meus ombros. E aí aparece a segunda pessoa. E aí a relva está até os seus ombros. E ele, ai meu Deus, será que tem algum bicho, alguma víbora que está aqui? Mas ele encontra um caminho, um lugar onde que alguma pessoa já passou. Para ele, parece mais seguro pisar no mesmo lugar. Por isso, dessa maneira, a terceira, a quarta, depois uma atrás outra, caminham no mesmo lugar. E ali conduz o caminho. Então, o caminho se refere à ideia fixa, à tradição. Deixe o ímpio o seu caminho. E o iníquo, aquele que não é justo, aquele iníquo, os seus pensamentos. A ideia fixa em seus pensamentos. E volta-se ao Senhor. Essa é a maneira correta de voltar a Deus. Primeiro, esvaziar os seus pensamentos, os seus ideais. E aí, Jesus Cristo se torna, né, o misericordioso dessa pessoa que deixa os seus caminhos e os seus pensamentos. E aí ele se torna esse Deus amplo em perdoar. Não é você que tem que se tratar de lavar seus próprios pecados. Eu nunca encarreguei você de lavar os seus pecados pelas suas próprias contas porque você é incapaz. Apenas deixe o seu caminho, deixe os seus pensamentos e venha a mim. Deixe a sua ideia fixas e volte a mim. Então eu terei misericórdia e o meu perdão será grande para você.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então, nós abrindo a Bíblia, quando nós queremos agregar o nosso próprio pensamento, isso é um absurdo. Isso está contra os princípios. Nos princípios da Bíblia. Os princípios da Bíblia, deixe o seu caminho e os seus pensamentos e volta-se ao Senhor. Portanto, tudo que Deus nos diz é a verdade. Um dia eu escutei. Nós, os cristãos, posicionalmente somos justificados e justos. Mas na verdade nós somos pecadores. Blasfêmia! Posicionalmente. Eu digo posicionalmente. O que diz? E palavra de mentira deixar. Não matarás o inocente e justo, porque eu não justificarei o ímpio. Êxodo 23, 7. A palavra de Deus Todo-Poderoso. O que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos abomináveis são para o Senhor, tanto um contra o outro. Provérbios 17, 15. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O nosso Deus não pode mentir. Não pode ter duas línguas. A quem ama diz te amo, a quem aborrece, ele diz te aborreço. Nunca aquele que não é, ele não pode reconhecer. Posicionalmente somos justos, justificados. Na realidade somos pecadores. Bem, nessa palavra mostra o coração daquela pessoa que em qual lugar ela está ficando, que é pecador e nunca aceitou a Jesus Cristo. Então, para ele, o evangelho é uma teoria. E que diz, eu jamais justificarei o ímpio. Jamais justificarei o ímpio. Eu deixarei. Isso é uma palavra de mentira. Não matarás o inocente e o justo, porque eu não justificarei o ímpio. Na base desses versículos, Êxodo 23, 7 e Provérbios 17, 15. Então aqui tem algo que quer me chamar a atenção. A crucificação de Jesus Cristo. O santo de Deus, o justo de Deus, estava lá na cruz. Deus sempre esteve com ele. Porque nas últimas horas de Jesus Cristo, dessa terra, Deus não defendeu ele. Porque Deus não defendeu o seu santo, o seu justo, o seu amado filho. Por que ele não defendeu? Na noite anterior, antes de ser entregado o Monte Getsemane, Jesus orou com todo o seu coração. Estava agonizando. Estava ali psicologicamente, estava extremamente estressado. Então ali, por causa disso, algumas veias bem finas, vasos. Ou seja, o sangue não aguentou a pressão e começou a arrebentar. Com o seu suor saía sangue. Psicologicamente estava em um extremo estresse. Meu Deus. Não pode passar de mim esse cálice. Ou seja, esse destino que eu serei o sacrifício pela humanidade. E aí 3 vezes ele orou. E ele finaliza.
Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Em menos de 12 horas, se manifestou o que Deus quis. Matar o inocente, matar o justo. Mas aqui, Êxodo 23:7, ele está falando o quê? De falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. É ele que condena, aquele que condena o que é justo e justifica o perverso, isso é obrigação. E aí Deus, ele tem que cumprir sua própria palavra. Então, ali no pátio do Palácio de Pôncio Pilatos, e ali do Monte Calvário, Deus teria que intervir e resgatar e tirar ele da cruz. Durante 6 horas, Deus não defendeu. Senão, como não querendo ver ele, como uma demonstração de desamparo, mesmo que meio-dia vieram nuvens escuras e o dia se transformou como noite. Deus não quis ver o seu filho, ele abandonou totalmente. Qual foi a razão pela qual Deus não o defendeu? Porque ele estava violando a sua própria palavra. Ele falou que nunca faria, mas por que ele está fazendo? O que a Bíblia aqui, o que ela quer mostrar, qual mensagem ele quer mostrar para nós? O que ele quer transmitir? Jesus, ali na cruz, certamente em seu corpo, ele pegou todos os nossos pecados. Mesmo que ele fosse santo e justo, mas naquele momento não era mais justo, não era inocente. Como uma pessoa que nunca tinha conhecido o pecado, mas naquele momento ele pegou o pecado de todos nós. E para Deus, qual seria a justiça? Matar aquele que é condenado, matar aquele pecador. E isso é a justiça de Deus. Por isso Jesus Cristo durante 6 horas estava agonizando. Deus meu, por que me desamparaste? Incluso alguns olharam. Se tu fosse realmente o Filho de Deus, por que o seu pai não te defenda? Desça da cruz. E assim nós creremos que você é o Filho de Deus. Ele estava abandonado. E Jesus estava agonizando, dizendo: Deus meu, por que me abandonou? E quando chegou o seu último momento, ele perfeitamente entendeu o plano de Deus e aceitou. Ele sabendo que estava acabando todo aquilo. Ele disse: está consumado, e expirou. O que estava consumado? O conhecimento de Jesus Cristo naquele momento foi o quê? Agora entendo. Eu te compreendo, Pai. Eu estou de acordo. Está pronto. Agora vou morrer pela humanidade, para que a humanidade obtenha a salvação, o perdão dos seus pecados. Consumado está, e expirou. Se você disser que fosse justificado posicionalmente, então você está tirando Jesus Cristo da cruz, dizendo: sua morte foi vã. Se quer,
Cristo certamente morreu por todos os nossos pecados. E em seu nome obtemos o perdão de todos os pecados. Cristo certamente ressuscitou para nossa justificação. Se você crê nele, não pode dizer que os seus pecados acabaram. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, não pode ser ainda pecador, mas é justificado, justo, redimidos, revestido por Cristo. Então, Romanos 4, versículo 5 explica muito bem. Mas o que não trabalha, o que quer dizer trabalhar? É cumprir a lei. Não podemos, mas não consigo. Não é aquele que trabalha, porém é aquele que crê que justifica o ímpio. Jesus. Eu pareço que eu sou ímpio humanamente, sem contar a fé de Cristo, Jesus, com a minha consciência humana, eu diria que eu sou pecador. Eu pareço como pecador. Mas eu creio. Eu creio em Jesus. Certamente Ele morreu pelos meus pecados e me perdoou. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquela pessoa que obtém essa justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, chama a Bíblia de justo, que vive pela fé, justificados. Por isso o apóstolo Paulo repreendeu fortemente: ó Gálatas insensatos! Apóstolo Paulo, se pudesse regressar aqui ao nosso tempo, ele repreenderia da mesma forma: ó brasileiros insensatos! Ó latino-americanos insensatos! Nos seus olhos, claramente, podemos ver que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Como? Como dizes que cumprir a lei, sempre cumprir a lei, não pode ser justificado, isso é blasfêmia. Gálatas capítulo 3, versículo 2, até o 5, ele diz isso. O que eu quero saber é isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tão nécios vocês são. Sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade forem em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso é uma pergunta do apóstolo Paulo. Como se recebe o Espírito Santo? Como se manifesta a obra do Espírito Santo na nossa vida? Se você se concita, se comporta perante a lei de Moisés, se fosse assim, todos os judeus deveriam ter o Espírito Santo. Então todos os judeus deveriam ter grande manifestação do Espírito Santo, porque eles estão ali tentando cumprir a lei. Porque tentando cumprir a lei, algumas festas ou rituais, qual é a razão? Tão nécios. A Bíblia o que diz como se recebe o Espírito Santo. Como o Espírito Santo se manifesta fortemente em nossa vida. Na Bíblia o que diz? Vamos ver. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Bem, por falta de tempo, eu não posso ler todo o capítulo.
Mas o capítulo 10 fala que o primeiro gentil que se converte a um irmão Cornélio, italiano, com a visita do apóstolo Pedro. Nesse capítulo, a Bíblia descreve muito bem como se recebe o Espírito Santo. Já que Atos capítulo 10, 43 a 44, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo. Qual palavra? Todos que nele crê, na morte de Jesus, a causa da sua morte, derramou o seu sangue pelo perdão do nosso pecado. Aqueles que crê, se crê em Cristo, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, recebe a remissão dos pecados pelo seu nome. E ainda que Pedro ainda falava essas coisas, o núcleo do evangelho, Cornélio creu e o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E Pedro se surpreendeu que o Espírito Santo foi dado aos gentios somente pela fé, mesmo que não eram circuncidados e tampouco cumpriam a lei de Moisés. Então o apóstolo Pedro, ele pôde reafirmar a palavra de Jesus Cristo, a justificação, a salvação, o perdão de todos os pecados. Não se tem pela circuncisão ou pelas obras da lei de Moisés, mas pela fé da morte do autor da nossa fé, Jesus Cristo, através do seu sangue eficaz. E Atos 15, 8 e 9. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Como nós podemos purificar os nossos corações? Somente quando cremos no sangue eficaz derramado de Jesus Cristo, que certamente foi a causa do nosso... Quando crê na eficácia do sangue de Jesus Cristo, que certamente foi derramado para acabar com os nossos pecados, pela fé eu obtive a purificação do meu coração e o perdão dos pecados. A chegada do Espírito Santo é um dom, é dádiva. Não é um sucesso independente que vai ser perdoado. No mesmo momento de receber o perdão dos pecados, o nome de Jesus Cristo, ele recebeu o dom do Espírito Santo pela promessa. Por isso, Efésios 1, 13, em que também nós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo jamais se recebe por ajudar, por realizar algum ritual. O Espírito Santo se recebe quando você se arrepende dos seus pecados e o seu próprio caminho e creia nele. E crê nele. E que ele certamente perdoou. Quando crê pela fé, recebe a purificação do seu coração. Nesse momento, recebe o Espírito Santo da promessa. Uma pessoa, se não respeita esses passos primordiais do Santo Evangelho,
pelos seus pecados. Ainda tem pecados. Aí os pecados se sobem como se fosse uma montanha. Vai se arrepender, arrepende, suplica, suplica, suplica. Mas não muda nada. Mas o seu espírito ainda é um espírito... fica como um espírito maligno. Por isso, algumas pessoas, supostamente, eles dizem ter recebido o Espírito Santo. Porque eles falam que viu um fogo que caiu do céu. Mas quando passar do tempo, perdendo sua consciência, ele volta de novo. Na verdade, isso daí foi um espírito imundo que recebeu. Por não haver respeitado o guia da Bíblia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Deus estabeleceu um pacto eterno, desde o tempo pré-histórico, 430 anos antes de Moisés. E assim Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça. Abraão é um personagem 430 anos antes de Moisés. Ele não sentiu nenhum dever, nenhuma obrigação de cumprir a lei, porque tampouco tinha a lei. Então ele nem sentiu a necessidade da circuncisão. Então, em Gênesis capítulo 15, quando Abraão creu em Deus e ele foi imputado para a justiça, então, naquele momento, Abraão era arameu. Ele era arameu. Ainda não existia o conceito de israelita. Sendo arameu, sendo um gentil, sendo um incircunciso, sendo um homem sem a lei de Moisés, ele foi justificado mediante a fé. E levou ele para fora, a fé de Abraão. Então, a aliança eterna que Deus estabeleceu com Abraão. E ele levou ele para fora e olha para os céus e conta as estrelas. Se é que podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. E creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, no princípio, os seus olhos estavam muito cerrado e ele tinha uma maneira de pensar muito fechada. E ele só via a sua própria condição. E virava a condição da sua esposa, que era 10 anos mais nova que ele. Ele tinha 75 e ela 75. E ele viu que, não. E ele, olhando para somente as suas condições, nossa, como pode? Ele só pode ter incredulidade. Como ela? Tanto tempo estamos casados, mas ela é estéril, então não dá. E aí Deus apareceu, outra vez apareceu e outra vez apareceu. E Deus abra diante dos olhos de Abraão, queria conectar ele com um plano mestre da salvação através da vida do filho da promessa. Levou ele para fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas se é que podes. E disse, assim será a tua descendência. Foi uma noite misteriosa. Abraão estava experimentando algo que antes ele nunca havia sentido, ou algo que ele havia experimentado. Uma noite bem diferente. Uma noite maravilhosa. E ali ele estava vendo o firmamento e o céu cheio de estrelas. E a voz de Deus lhe disse, Abraão, conta. Abraão começou a contar, mas ele não pôde, porque são incontáveis, inumeráveis. E ele começou a ficar assombrado com a grandeza daquilo. Abraão, assim será a tua descendência. Abraão pôde receber a mensagem de Deus,
assim será a tua descendência. Não, estou falando do seu descendente, ou seu descendentes, pluralmente. Mas ele disse singularmente, assim será a tua descendência, a tua posteridade. Mas ele estava ali pensando ali da sua linhagem que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ali ele pode perceber, captar a mensagem de Deus, que Deus estava declarando, assinando, que aquela gloriosa descendência da promessia viria pela linhagem de Abraão. Então veio o entendimento. Se fosse assim, Deus teria me eleito para essa sagrada profecia. Então, seja quem for minha esposa, e quem seja quem for, quem não se importaria se o Deus Todo-Poderoso teria trago isso, te trago aqui para ver essas estrelas e falado para mim. Então, não importa, através da minha esposa será feito. Então, Abraão deixou o seu caminho e seu pensamento e creu na promessa de Deus. Enquanto a vinda do Messias, a sua fé, Deus imputou como justiça. Naquele tempo, Abraão, então ali, ele estava ali, ainda não tinha Jesus Cristo, mas isso era um mistério da fé, porque Deus vive numa dimensão onde o conceito de tempo não existe, o conceito de espaço não existe, o mundo maravilhoso, o mundo ilimitado, o mundo eterno, ali não pode ter o tempo de presente, passado e tão pouco futuro. Somente o tempo presente é eterno. E o homem pertence ao mundo limitado por distância, espaço e tempo. Então, por isso, para nós tem muitas impossibilidades. E aí o tempo passou, daquele tempo passou, e o presente também pode passar, e o presente quando passa também é passado. E aquele que ainda vai vir é o futuro. E no tempo de Abraão, e aquele tempo ali, né, que Abraão entendeu, não é esse tempo que eu estou pensando, mas através da minha linhagem vai vir aquela descendência. Então, no mundo de Deus, a salvação já está feita, o perdão dos pecados já está realizado. Naquele tempo ele já creu, e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Mesmo que Abraão ainda não tinha vindo, mas para Deus é como se o Messias já tinha vindo e já tinha morrido. E aí Abraão creu e a sua fé foi imputada para a justiça. E o que disse na Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4:3. Quando Abraão recebeu essa promessa, eu repito a vocês, ele era arameu e nem sequer existia israelita. É arameu, sua condição igual à nossa condição. Arameu e incircunciso, sem a lei. Porque Deus estabeleceu como um pacto perfeito. Que pela fé em Cristo Jesus, todos os gentios que estão na condição de Abraão, e também todos os judeus que mais adiante da linhagem de Abraão, que estavam nascendo debaixo da lei, todos pela fé em Cristo Jesus, foram contados como justos aos olhos de Deus. Saber, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Por quê?
Porque vocês não têm nada a ver com o nosso pai Abraão. Porque carne e sangue, vocês não têm nada a ver com ele. Mas tem algo que vocês têm a ver. Algo que nem mesmo com sangue. Mas eu estou compartilhando com vocês a fé. A fé, por ela vocês podem ser justificados. Então sabeis, portanto, que os que são justificados pela fé são os filhos de Abraão. Ora, tem da Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Deus preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com crente Abraão. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, a mesma Santa Escritura, diante meu, preveu que Deus iria justificar os gentios pela fé em Cristo Jesus. Entregou uma sombra do Evangelho a Abraão. A aliança eterna concedida a Abraão. Romanos 4,16 diz: essa é a razão porque provei da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Porque Abraão chegou a ser o patriarca dos que são da fé. Abraão foi, de maneira oficial, chegou a ser o primeiro caso, mas com bastante detalhes, de como o homem pecador será constituído aos olhos de Deus como justo. Com o sangue pecaminoso, que desde quando nasceu é pecador. Então, como nascer de novo? Como regenerar o homem que está em pecado desde o nascimento como justo? Isso é um piloto. Deus o estabeleceu como patriarca. Como você foi justificado? Todos os que estão em ti serão benditos. Porque da mesma maneira, crendo em Jesus Cristo, a promessa da sagrada descendência. Porque através do Messias, através da sua morte e ressurreição, através da fé dele, serão perdoados todos os pecados e serão justificados. Então, agora, mudando o tema, acho que os Gálatas entenderam bem. Então, desde os princípios da Bíblia, a vontade de Deus. A vontade de Deus era que os gentios, até os que se creem como justios, todos pela fé em Jesus Cristo fossem justificados e assim será salvo. Isso é o Evangelho. Então, se fosse assim, mas então por que nos introduziram a lei? Para que serve a lei? Então essa pergunta surge em nosso coração. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
Qual foi o objetivo da lei, o propósito da lei? No livro de Deuteronômio 27, no capítulo 27, versículo 26, diz: maldito todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Logo no capítulo seguinte, 28, como são de 68 versículos, se eu não me equivoco, aquele capítulo é como se fosse um contrato, é um capítulo de contrato, um pacto da lei. De 1 a 14, é o caso que de todos os dias da sua vida, se você guardar, se você praticar todos os mandamentos que disserem, será abençoado. Uma benção condicional. Se as suas obras forem perfeitas todos os dias da sua vida, serás bendito. E a partir do versículo 15 até o 68 é o caso contrário. Mas se não for assim, todos os mandamentos que eu te disse e que escreveu, se vocês não puserem em prática e não guardar e não cumprir, então a condição que a Bíblia, que a lei estabelece, não é a porcentagem de quanto por cento. Não toma em conta, senão a perfeição. Todos os mandamentos que disserem, todos os dias da tua vida, se guardares, você será abençoado, se não, amaldiçoado. Então, as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 chegam a ser maldição. Não são bênçãos, são maldições da lei. Por quê? Todos os dias da nossa vida, somos incapazes de poder cumprir todos os mandamentos. São 613 mandamentos. E cumprir todos os momentos da nossa vida é impossível. Então, as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28, você será bendito, sua esposa, sua família, até os seus animais. Na verdade, são tudo maldições. Porque colocou uma condição. É a perfeição. Então, está bem claro. Nada é pelas obras da lei. Então, qual foi o objetivo, o propósito da lei? Gálatas 3, 11 e 12. E por a lei, ninguém será justificado diante de Deus. É evidente, porque o justo viverá pela fé. Unicamente pela fé será justo. O justo é aquele que vive pela fé, não pela prática da lei de Moisés. E a lei não é fé, senão o que diz que aquele que faz, então vai viver por elas. Mas a Bíblia diz, o justo viverá por fé. Isso é uma profecia de Abacuque, no livro de Antigo Testamento. Eis o soberbo, a sua alma não é reta dele, mas o justo viverá pela sua fé. Então Abraão, como viveu diante de Deus? Pela sua fé. Abraão, como recebeu o testemunho de que era justo? Pela fé. Naquela sagrada descendência. Nunca foi pelas obras. Então a Bíblia nos revela com toda clareza a verdadeira intenção da lei. Romanos 3, 19 até 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca
e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. O objetivo da lei, o propósito pelo qual Deus mandou a lei, antes de 430 anos, antes da lei, Deus estabeleceu um pacto eterno com Abraão, de que pela fé seria justificado em Jesus Cristo. Então, porque Deus agregou a lei, qual o seu objetivo? É conhecer o pecado, para que os seres humanos, por meio deste, pudessem descobrir o pecado, para que eles possam bem entender e compreender que pelas suas obras não possa ser justificado. A única maneira é através da fé em Jesus Cristo. Portanto, a lei não contraria o Evangelho, senão é somente um objetivo. Então, o que a Bíblia diz? O que é a redenção? A redenção é o pagamento do resgate. Gálatas 3, versículo 13. Apóstolo Paulo, de uma maneira tão clara, com muita excelência, ele expôs que Deus estabeleceu a aliança eterna da justificação, mediante a fé em Cristo Jesus, 430 anos antes de Moisés, em Abraão. Então ele expôs para que serve a lei. A lei nunca foi contrária ao Evangelho, senão uma ajuda. Se acopla muito bem para o conhecimento do pecado, para que todo mundo, eles possam perceber que pelas obras não pode. E a lei indiretamente, ele mostra um caminho. E ali estava lá Jesus Cristo com os dois braços abertos. Toda a humanidade está encerrada, está debaixo do juízo da lei. Cristo veio no tempo da lei. E o que diz? Que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Então, qual é a maldição da lei? Que todos os dias da sua vida, todos os mandamentos vocês devem cumprir. Senão morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo nos redimiu da maldição da lei. De qual maneira ele poderia nos redimir? Ele mesmo sendo a oferta de todos os pecados nossos. Ele se fez maldito por nós. E ele pegou todo o pecado de nós, para que toda a maldição da lei caia só sobre o seu próprio corpo. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso daí é uma dita de Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrará no mesmo dia. Portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Segundo o conceito da lei mosaica, o homem pendurado no madeiro é maldito por Deus. Então, Jesus Cristo se tornou maldito de Deus. Porque toda a maldição da lei ele carregou. Isso é a redenção. Ele recebeu não somente
o fardo do nosso pecado, mas também ele recebeu toda a condenação, toda a maldição da lei sobre o seu próprio corpo. E o seu corpo caiu. E ele foi moído, copiado, pressionado, fraturado. Tanta dor. Por quê? Toda a maldição da lei, Deus derramou em Jesus Cristo. Se fez maldição por nós, para redimir-nos, para fazer a redenção, oferecer o salário do pecado como resgate, como um salário pela lei. E aí a lei não tem mais nenhum direito sobre nós, porque pela lei, através do corpo de Jesus Cristo. E aí fala, né? Olha, se ainda vive, então eu tenho que receber o castigo. Mas se uma pessoa morreu ali e já recebeu o castigo, então já está livre da lei. Então, mediante a morte de Cristo, ele foi morto pela lei, através da lei. Então, na lei, o nosso registro está pago, está borrado, está dizendo que está quitado ali, que está morto. E aí Jesus Cristo levantou, Jesus Cristo dentre os mortos. Isso quer dizer o quê? Nos levantou como uma nova criatura. Então aquele velho regime não tem mais nenhum direito sobre nós, porque estamos mortos com ele. Amém? Digam amém. Amém, glória a Deus. Mediante a morte do corpo de Jesus Cristo, também nós fomos mortos na lei pelo pecado. Então o velho regimento não tem nada a ver conosco. Não é necessário. Não é necessário. E agora chegou uma nova lei do Espírito, não a lei de Moisés. Para que em Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como Abraão foi justificado pela fé, como resultado da sua fé, ele recebeu o Filho como promessa. Da mesma maneira. Da mesma fé. Da maneira da fé de Abraão. Da mesma maneira. Somente crendo no sacrifício e ressurreição da bendita descendência do Messias, assim recebemos justificação. Então, como resultado dessa fé, da justificação, recebemos um filho da promessa, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a promessa. E o Espírito Santo não está separado do Santo Evangelho. Receber o Espírito Santo não é um acontecimento independente de crer no Evangelho. Então, quando escutamos e cremos, então ali se recebe o dom do Espírito Santo da promessa. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 18. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhe acrescente alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falasse de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus,
a lei, para que todos os gentios, todos que são de Abraão, que pela fé em Cristo Jesus fossem salvos e justificados. Essa aliança, anteriormente confirmada por Deus, para com Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não seja revogada essa promessa, não invalida a promessa. Porque se fosse pela lei, não seria pela promessa. Porque foi a promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. A promessa da graça. Promessa da graça. Sabe, receber o Espírito Santo é graça. Quando você crê na descendência de Abraão, a qual Jesus Cristo foi aceito em seu coração, crê que é o Filho de Deus, que foi Ele que limpou todos os seus pecados, se crê nele, então pela sua fé você é justificado e recebe uma promessa de graça, automaticamente recebe o dom do Espírito Santo. Gálatas 3, 19 a 22. Qual, pois, a razão de ser pela lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Aproveitou a lei contrária às promessas de Deus? Parece que quando você não presta muita atenção, parece que a lei é contrária à promessa de Deus. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada a lei que pudesse dar vida, se a lei não pudesse justificar, então a justiça deveria ser vista pela lei. Mas a Escritura diz que encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa que seja pela fé, através de Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Então, a lei foi o aio que dirige, que educa o filho do seu amo. Então ele educa até Cristo. Antigamente existia o aio, e é como se fosse equivalente a um professor, mas com uma condição: ao herdeiro, o filho do seu amo, conforme a indicação do seu amo, no tempo indicado, educar ao herdeiro, ao que o herdeiro ainda é uma criança, mas como se fosse um escravo. Mesmo que o pacto fosse Jesus Cristo, mas teve esse aio, esse instrutor, para que ensinasse, até que viesse o nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 23, 27 a 28 diz: porque todos quantos fosseis batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Já, de certo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, porque nem homem nem mulher, porque todos vós sois de Cristo Jesus. Então, para Deus, no seu plano original, os gentios, os judeus, sejam um em Cristo Jesus, por meio da fé do bendito Senhor Jesus Cristo. Então, todas as famílias da terra se convertessem em povo de Deus.
Por isso aqui diz que todos que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo estão revestidos. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem grego, não há homem nem mulher, porque todos sois de Cristo Jesus. Segundo a etimologia de batismo, em grego é batisma. Qual significa imersão? Todos os que são batizados com Cristo, esse batismo não se refere à cerimônia do batismo, senão na imersão. Cristo, Deus realizou uma imersão. O batismo de Jesus e a sua morte da cruz foi uma imersão. Nele foi carregado o pecado do mundo inteiro, destinado para que sacrifício a sua vida. A morte de Cristo era o batismo. Sua ressurreição. E o batismo teve duas composições. A morte, a sepultura. O que quer dizer? Morrer e ser sepultado. E depois ser levantado. Sobre Cristo, Deus pôs um batismo, que é a sua morte. Mediante a fé na morte de Cristo, nós também temos sido submergidos nele. Nós também fomos submergidos, imergidos, introduzidos nele. Quando ele se levantou juntamente com ele, nós fomos levantados. Então, batismo se refere à cerimônia de todos os cristãos renascidos, recebendo o perdão dos pecados. Mas aqueles que não conseguem fazer a cerimônia de ser batismo, do batismo, mas, na verdade, todos aqueles que já estão em Jesus Cristo já são batizados. Através da testemunha da sua morte e ressurreição. Eu também, no ano de 85, no dia 30 de junho, no mar ali do meu povo, na cidade de Busan, ali no porto, eu fui batizado. Eu me lembro daquele dia, foi um domingo. Era o dia de culto ao ar livre. E ali, daquela água ali do mar, o meu pastor me perguntou, com um diácono que ajudava como assistente antes de batizar: irmão Xi, você realmente crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Sim, pastor. Realmente que você crê que Jesus Cristo é seu Salvador? Sim, pastor. Você afirma que os seus pecados foram limpos através de Jesus Cristo? Sim, eu creio. Então, não tenho por que se opor. E foi batizado. E aí, submergiu ele na água. Depois levantou. Quando eu levantei, isso simbolicamente quer dizer, juntamente com Cristo eu morri. Quando eles me levantaram, o que significa? Juntamente com Cristo eu fui levantado. Com uma imposição de mão. E aí ele disse, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E os irmãos lá na praia estavam cantando músicas maravilhosas. Eu não posso me esquecer daquele dia maravilhoso. Não somente naquele dia eu fui batizado. Nesse dia, eu realizei a cerimônia do batismo. Para testemunhar. Mas todos os cristãos em Cristo Jesus, diferente da cerimônia, são batizados juntamente com Cristo. Porque Ele morreu em nosso lugar. E Ele foi levantado juntamente conosco. Se nós usamos a fé nele,
mediante a fé, podemos unificar nós com Cristo, com a morte dele. E com ele nós fomos levantados. E aí veio o batismo, que significa imersão, através da fé da morte de Jesus Cristo. E aí unirmos com ele. Nós morremos com Cristo. E fomos levantados juntamente com Cristo. Por isso é o que diz Gálatas 3, 27 a 28. Porque todos quantos foram batizados, todos que creram em Jesus, em Cristo vos revestisseis. Parece que vocês vivem, mas na verdade não vivem. Cristo vive em vocês. Já não há judeu, nem grego. Não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Assim se conclui o capítulo 3. Apóstolo Paulo expôs claramente, mais clara do que a água cristalina. Ele expôs ordenadamente a aliança eterna estabelecida com Abraão. 430 anos antes de Moisés. A aliança eterna, quando foi ratificada. Então, para que se veio a lei? A lei é contrária à promessa de nenhuma maneira. Por meio da lei veio o conhecimento do pecado. A lei foi o nosso aio, educador, maestro, que passou o tempo ao nosso lado para que o herdeiro fora instruído, fora capaz para poder herdar a herança do seu pai. Moisés foi o homem fiel a Deus, mas como um criado. Mas Jesus Cristo foi o fiel a Deus como um ministro. Agora, juntamente com Cristo, estamos mortos. A lei morreu. Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei. Juntamente com Cristo, fomos levantados. Agora não há judeu, não há grego, não há gálatas, não há asiáticos, não tem latinos, não tem europeus, não tem africanos. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Um só povo santo do nosso Deus. Glória a Deus. Nessa sessão. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu santo evangelho, pela revelação do Espírito Santo. Porque segundo o nosso entendimento humano, não podemos receber o teu coração e a tua sabedoria. Temos uma cegueira espiritual. E quanto às coisas materiais, nós temos certo nível de inteligência, sabemos calcular, sabemos negociar. Mas quanto ao assunto da vida eterna e ao ministério de Deus, nós somos cegos, nécios. E no meio da grande escuridade, o Espírito Santo teve misericórdia de nós. E iluminou os olhos dos nossos corações e o nosso entendimento. Nos revelou o mistério secreto da vida eterna, o perdão de nossos pecados. Por isso, Deus, somos redimidos, somos santos, somos justos, santos. Por isso, temos recebido a potestade de ser convertido em filhos de Deus. Podemos chamar de como Pai, Abba Pai. Chegasse a ser o nosso Pai. Te louvamos, bendizemos. Abençoe a todos os servos de Deus que estão aqui, irmãos e irmãs.
que seja dado a compreensão, o entendimento perfeito dessas maravilhosas concordâncias e coerências bíblicas sobre a salvação. Que desde o púlpito seja transmitido o puro evangelho de Jesus Cristo, do perdão dos pecados, da salvação. Abençoe a cada um de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. Obrigado.